Flash, Sonic, Superman, Sentinela, Você Não e Você Menos Ainda. Todos esses são personagens que fazem a luz parecer uma lesma de tão lerda que ela é. Mas hoje no nosso quadro Calculando eu vou mostrar pra vocês um personagem que faz até esses aí parecerem verdadeiras lesmas. E ele é Zeus, de Records of Ragnarok ou Shumatsu no Valkyrie. No universo de Records of Ragnarok, os deuses decidem eliminar a humanidade, até que uma valquíria desafia os deuses para um Ragnarok, que basicamente se trata de um torneio entre os deuses e os humanos, onde cada lado deve escolher 13 representantes. Entre os deuses está aquele que está acima de todos, e ele é Zeus, o deus do Olimpo da mitologia grega. Só que durante a luta contra o Adão, o primeiro ser humano, é revelado através de flashbacks que Zeus se tornou o deus acima de todos os deuses após derrotar o pai dele, Cronos, o deus do tempo. Só que para derrotar o Cronos, Zeus teve que usar uma habilidade do próprio Cronos, que é o soco que supera o tempo. Durante a luta contra o Adão, o próprio Zeus já mostrou que tinha alguns feitos ali que já superava a velocidade da luz. E a gente pode mostrar isso numericamente, mas eu nem vou perder muito tempo agora, porque eu quero falar do ataque mais especial dele, exatamente o soco que supera o tempo. Mas a grande verdade é que, embora o nome do ataque seja soco que supera o tempo, isso é metafórico, porque o tempo ele não para de verdade. E a prova disso é que quando Zeus lança esse ataque, tanto o mangá quanto o anime mostram pelo menos 20 casas pós-vírgula depois do zero. E não importa quantas casas pós-vírgula existam, esse número nunca vai ser realmente zero. Se ele fosse zero, não teriam casas pós-vírgula ali. O que quer dizer que o último número que aparece depois da vírgula, ele apenas não cabe na página ou na tela, mas ele tá ali. E sem contar o fato de que tempo igual a zero seria equivalente a dizer que Zeus pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, coisa que ele não pode fazer. Ou então dizer que Zeus se teletransportou, coisa que ele nunca mostrou ser capaz de fazer. Então será que tem como a gente saber quanto tempo exatamente Zeus levou para lançar esse ataque do soco que supera o tempo? Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o paradoxo de Zenon. O que diz o paradoxo de Zenon? Ele diz o seguinte: para você percorrer 10 metros, você primeiro precisa percorrer 5 metros. Mas para você percorrer 5 metros, você antes precisa percorrer 1 metro. E para você percorrer 1 metro, você precisa percorrer 10 centímetros. E para você percorrer 10 centímetros, você tem que percorrer antes 1 centímetro. Só que você pode extrapolar esse raciocínio infinitamente, porque você sempre vai poder percorrer uma distância menor do que a distância que você deseja percorrer. O que quer dizer que o movimento não existe. Quando isso se popularizou, todo mundo sabia que o Zenon estava errado. Afinal de contas, o movimento existe. A gente vê coisas se mexendo. O problema é que ninguém sabia explicar o porquê que ele estava errado, porque fazia muito sentido. Nesse vídeo aqui que eu coloquei no card, eu expliquei exatamente por que personagens mais rápidos podem apanhar de personagens mais lentos. Porque por mais rápido que ele seja, ele nunca atinge a velocidade dele instantaneamente. Exatamente porque ele não consegue chegar ao 100 sem chegar ao 10 e etc. Ou seja, mesmo o personagem que supera a velocidade da luz, ele em algum momento está abaixo da velocidade do som, porque ele tem que partir do repouso. Mas a física moderna foi capaz realmente de refutar o paradoxo de Zenon. Porque lembra, Zenon dizia que o movimento não existe porque você pode dividir infinitamente um deslocamento, sendo assim, o objeto nunca sairia do lugar. Mas é aí que entra um outro elemento da física chamado comprimento de Planck. Para entender direito o que é o comprimento de Planck, vamos pensar da seguinte forma: imagina uma corda. Essa corda pode ser dividida ao meio. Então a gente vai lá e divide ela ao meio, corta ela ao meio. Aí a gente pega essa metade de corda e corta ao meio de novo. Pega esse pedaço que sobrou e corta ao meio de novo. E assim sucessivamente. A gente pode fazer isso infinitamente? Teoricamente sim, teoricamente a gente pode fazer isso infinitamente. Mas se a gente juntar todos os pedaços, absolutamente todos esses infinitos pedaços, não dá o tamanho da corda original? O que quer dizer que
não importa quantas vezes a gente corte, no final das contas a gente vai ter que ter um pedaço que vai compor a corda toda. Então, para você entender o que é o comprimento de Planck, vamos tentar imaginar um velocímetro que tenha infinitas casas pós-vírgula. Vai existir um momento em que um objeto em repouso vai deixar de estar em repouso. Nesse exato momento, no exato momento em que ele demonstrar algum tipo de diferença em relação ao estado de repouso dele, aquilo lá vai ser considerado o comprimento de Planck. É o menor deslocamento possível a ponto de ser perceptível uma diferença de deslocamento ali em relação à posição inicial de repouso dele. Esse é o comprimento de Planck. Só que qual é o tamanho do comprimento de Planck? O comprimento de Planck é a distância que uma partícula percorre no intervalo de tempo de Planck. E o que é o tempo de Planck? O tempo de Planck é exatamente 10 elevado a menos 43 segundos. O que quer dizer que qualquer intervalo de tempo menor do que o tempo de Planck seria praticamente igual a tempo zero. É impossível para a física, para a realidade, identificar qualquer intervalo de tempo menor do que o tempo de Planck. É claro que, teoricamente, na teoria, a gente sempre pode dividir o tempo. Mas chega um momento, na prática, que se a gente divide o tempo de Planck, tecnicamente não aconteceu divisão nenhuma ali, porque ele foi tão reduzido, que se tornou indivisível. Então, já que vocês entenderam, vamos pensar da seguinte forma. Zeus lançou um ataque que supostamente parava o tempo, mas como eu falei, ele não para o tempo literalmente, e a prova disso são as várias casas pós-vírgula que aparecem ali. O que quer dizer que o valor prático e teórico do tempo que o Zeus levou para lançar esse ataque, a ponto de parecer que o tempo estava realmente parado, teria que ser obrigatoriamente o do tempo de Planck, que é 10 elevado a menos 43. Então, o valor numérico da velocidade de Zeus em metros por segundo ou em quilômetros por hora, na verdade tanto faz aqui, seria na ordem de um número, um número de um algarismo acompanhado de 43 zeros. É um número absurdo, eu nem sei falar o nome desse número. Mas, para dar uma pequena ideia do quão absurdo isso é, vamos trazer para o exemplo prático. Com 1% da velocidade da luz, um personagem conseguiria dar metade de uma volta ao redor da Terra em 5 segundos. Exatamente com a velocidade da luz, um outro personagem conseguiria dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo. Mas com essa velocidade do Zeus, ele seria capaz de dar nada menos do que 2 octilhões de voltas ao redor da Via Láctea. E sinceramente, eu nem sei se nos animes ou nos quadrinhos tem alguém que tenha um feito de velocidade calculável que chega nesse nível, sabe? Eu até entendo que, por exemplo, o Flash, por ter uma ligação com a Speed Force, consiga fazer aqueles feitos que não cabe muito a matemática ou a física calcular, tipo correr tão rápido que conseguiu fugir da morte, que são coisas, a de se convir, metafísicas, que não cabe a gente, que é da ciência, realmente calcular isso. Mas em questão de feito calculável, que a gente pode realmente pegar os valores, colocar num papel e chegar a um valor para essa velocidade, como eu falei, eu particularmente não conheço ninguém mais rápido do que Zeus, o deus dos deuses de Records of Ragnarok. Então comenta aí embaixo, você que gosta de Records of Ragnarok, gosta de animes, mangás, gosta de ciências, gosta de matemática, gosta de física e quer aprender um pouco mais a calcular os feitos dos personagens. Comenta aqui embaixo e se inscreve. Manda o like, mas se inscreve para fazer parte desses quase 30 mil inscritos que estão aqui acompanhando os nossos vídeos, beleza? Valeu, galera, muito obrigado pela atenção de todos, até mais e falou!